Pouca gente percebe, mas a perda de força muscular com o passar dos anos não acontece de forma repentina. Ela avança de maneira discreta, silenciosa e muitas vezes é confundida com o simples envelhecimento natural. Essa condição tem nome, sarcopenia, e ela começa a agir por volta dos 30 anos, ganhando força após os 60. O corpo vai perdendo massa muscular gradualmente, afetando desde tarefas simples até funções básicas do dia a dia. O problema é que a maioria só percebe quando já perdeu boa parte da autonomia. A sarcopenia não escolhe pessoas por aparência ou estilo de vida. Ela é progressiva e sorrateira. Mesmo quem sempre foi ativo pode sentir seus efeitos, principalmente se não estiver recebendo os nutrientes certos. O músculo deixa de se regenerar com a mesma eficiência, tornando o corpo mais vulnerável a quedas, dores e limitações. Subir escadas, carregar sacolas ou até levantar da cama podem se tornar desafios reais. E é aí que muitos começam a achar que envelhecer significa simplesmente parar. Mas isso não é verdade. O envelhecimento não precisa estar ligado à fraqueza ou à dependência de outros. O que acontece é que, sem o devido estímulo e nutrição adequada, os músculos não recebem o sinal certo para continuar se renovando. A boa notícia é que a perda de massa muscular pode ser revertida, mesmo após os 60 anos. Tudo começa com informação, orientação e uma mudança simples na forma como encaramos o primeiro momento do dia. É nesse ponto que o café da manhã ganha protagonismo. Enquanto muitos ainda o veem como uma refeição leve e rápida, ele pode se tornar o ponto central da reconstrução muscular. Através de escolhas estratégicas, é possível transformar esse momento rotineiro em um aliado poderoso da sua saúde. O corpo acorda carente de nutrientes e energia, e oferecer os elementos corretos logo cedo pode mudar completamente o seu desempenho físico. A ciência já comprovou que a primeira refeição impacta diretamente sua força, mobilidade e até humor. Por isso, a forma como você começa o dia pode ser o divisor de águas entre perder força ou recuperá-la com o passar dos anos. A sarcopenia pode ser silenciosa, mas suas consequências são visíveis e limitantes. Felizmente, há uma maneira prática e eficaz de combatê-la, sem recorrer a métodos complicados ou mudanças drásticas. Antes de qualquer suplemento caro ou rotina pesada, há um caminho mais simples, e ele começa exatamente com o que você já faz todos os dias: tomar o seu café da manhã. O café da manhã é mais do que uma refeição matinal, é um momento estratégico de recuperação e preparação do corpo. Após horas de jejum noturno, os níveis de energia e nutrientes estão baixos, deixando os músculos em estado de espera. É nesse instante que o organismo está mais receptivo aos estímulos certos, especialmente à proteína e aos compostos anti-inflamatórios. Quando bem aproveitado, esse momento acelera processos de reconstrução muscular e previne perdas futuras. Não se trata apenas de comer, mas de alimentar com propósito. Muitas pessoas ignoram esse potencial e começam o dia com alimentos pobres em nutrientes ou até pulam o café da manhã. Esse hábito enfraquece ainda mais os músculos e acelera os efeitos da sarcopenia, pois o corpo entra em modo de economia de energia. Sem os blocos construtores necessários, como aminoácidos e vitaminas, o tecido muscular continua se degradando. A diferença entre fortalecer ou perder massa magra pode estar justamente nas primeiras calorias do dia. A ciência aponta que o horário da ingestão de nutrientes influencia tanto quanto sua qualidade. É aqui que a ideia de transformar o café da manhã em um ritual de fortalecimento ganha força. Combinando ingredientes simples, já estudados e acessíveis, é possível criar uma fórmula que nutre, repara e protege os músculos. A vantagem é que não é preciso mudar sua rotina, mas sim potencializá-la. Afinal,
Se o café já está na sua mesa todos os dias, por que não transformá-lo em uma ferramenta de saúde? A chave está em enriquecer o que já é hábito, sem criar obstáculos adicionais. Esse conceito é poderoso porque respeita a realidade da maioria das pessoas, a necessidade de soluções práticas. Nem todo mundo consegue manter dietas restritas ou exercícios intensos, mas todos conseguem ajustar o que já fazem. Adicionar ingredientes funcionais ao seu café, por exemplo, não exige tempo extra ou equipamentos. É uma mudança pequena com impacto grande, capaz de influenciar sua energia, mobilidade e até humor ao longo do dia. E o melhor, isso pode ser feito com sabor, prazer e constância. Encarar o café da manhã como um tratamento funcional é mudar a forma como se envelhece. É investir nos músculos antes que eles falhem. É proteger articulações antes que doam. É garantir independência antes que a mobilidade esteja comprometida. Não se trata de fórmulas milagrosas, mas de biologia aplicada com inteligência. Dar ao corpo o que ele precisa no momento certo é o primeiro passo para reconstruir o que o tempo tentou levar. E tudo começa, de forma surpreendentemente simples, com o que você coloca na sua xícara pela manhã. Antes de continuar, que tal apoiar o canal e fazer parte da nossa comunidade? Ao se tornar membro, você ajuda a manter esse trabalho e ainda ganha acesso a vídeos e conteúdos exclusivos. É só clicar no botão ao lado de inscrever-se e entrar para o time da saúde. Sarcopenia é o nome técnico para a perda natural e progressiva de massa muscular, que acontece com o passar dos anos. A partir dos 30 anos, começamos a perder entre 3% e 5% da massa muscular por década. E esse processo se intensifica após os 60. O problema é que, ao contrário de outros sintomas visíveis do envelhecimento, a sarcopenia é silenciosa. Ela se instala aos poucos, tornando o corpo mais fraco, instável e vulnerável a quedas. O que começa como um simples cansaço se transforma em perda de independência. Com menos músculos, o metabolismo desacelera, o corpo queima menos calorias e começa a acumular gordura. A estabilidade corporal diminui, afetando o equilíbrio, a coordenação e até a postura. Além disso, a glicose no sangue passa a circular sem destino, aumentando os riscos de diabetes. Os ossos também sofrem, já que o estímulo constante dos músculos ajuda a preservar a densidade óssea. Quando o sistema muscular enfraquece, todo o corpo entra em colapso funcional gradual. Não é exagero dizer que a sarcopenia influencia praticamente todos os aspectos da saúde. Ela interfere na capacidade de subir escadas, de andar com firmeza, de se levantar do sofá sem apoio. Essa condição também tem impacto psicológico. Muitas pessoas começam a se isolar por medo de cair, de se machucar, de se tornar um peso para os outros. Isso gera insegurança emocional, perda de autoestima e até sintomas de depressão em idosos. Ou seja, o problema não é apenas físico, é humano. A boa notícia é que, diferente de muitas doenças degenerativas, a sarcopenia pode ser revertida e prevenida com estratégias acessíveis. O segredo está em fornecer ao corpo os nutrientes e estímulos corretos na hora certa, com consistência. A alimentação tem papel central nesse processo, especialmente no início do dia, quando o organismo está mais receptivo. Proteger os músculos é proteger a liberdade, a autonomia e a vitalidade de quem deseja envelhecer com dignidade e força. Entender o que é a sarcopenia é essencial para enfrentá-la com inteligência. Não se trata de aceitar o enfraquecimento como algo natural e inevitável, mas de reagir de forma ativa e consciente. O corpo responde quando é cuidado corretamente, e isso vale para todas as idades. A prevenção começa com o conhecimento, e a ação começa com escolhas simples, como a forma de montar seu café da manhã. A partir daí,
A transformação deixa de ser teoria e passa a ser vivência. Transformar o café da manhã em um aliado do fortalecimento muscular não exige fórmulas mágicas, mas sim combinações inteligentes. Ingredientes específicos, quando adicionados à sua xícara diária de café, agem diretamente sobre os músculos, articulações e metabolismo. Esses elementos funcionam de forma sinérgica, ou seja, atuam juntos, potencializando seus efeitos quando combinados. A força está justamente nessa união de compostos naturais que nutrem, protegem e reconstroem. É possível criar uma rotina de saúde muscular com sabor e praticidade. Entre os principais ingredientes estão a canela verdadeira, o cacau puro, o óleo de coco ou MCT, o leite com proteína, o colágeno hidrolisado, o whey protein, a cúrcuma com pimenta preta e o próprio café. Cada um desses tem uma função específica dentro do corpo, como equilibrar o açúcar no sangue, melhorar a circulação, fornecer energia estável e reduzir inflamações. Além disso, eles oferecem aminoácidos essenciais e compostos antioxidantes. Não são apenas complementos, são ferramentas de transformação muscular. Adicionar esses ingredientes ao café da manhã não muda apenas o sabor da bebida, muda a forma como o corpo se comporta ao longo do dia. Os músculos passam a receber os nutrientes certos para regenerar fibras, ganhar volume e recuperar firmeza. As articulações recebem suporte para reduzir dores e inflamações, enquanto o cérebro experimenta mais clareza e energia. É como passar de um combustível comum para uma mistura premium, que faz seu corpo render mais e com mais saúde. Esses ingredientes não precisam ser inseridos todos de uma vez. O ideal é começar com 2 ou 3 elementos-chave, como o colágeno, o whey e a cúrcuma com pimenta preta, e ir ajustando com o tempo. O importante é manter a consistência e perceber os sinais de melhora que o corpo oferece. A combinação desses nutrientes forma uma base sólida de recuperação muscular, com efeitos percebidos em semanas, não meses. E o melhor, sem depender de suplementos artificiais ou dietas restritivas. Transformar seu café da manhã em uma fórmula fortalecedora é um passo simples, mas poderoso, rumo à preservação da força física e da independência. Quando você oferece ao corpo os ingredientes corretos logo cedo, ele responde com mais vitalidade, equilíbrio e resistência. Essa mudança, ainda que pareça pequena, tem impacto direto na sua qualidade de vida. Seu café deixa de ser apenas um ritual matinal e se torna um verdadeiro investimento diário na sua saúde muscular e funcional. A proteína é o principal tijolo da construção muscular, e sem ela, o corpo simplesmente não consegue se recuperar das perdas naturais do envelhecimento. Após os 60 anos, a necessidade de proteína aumenta, pois o organismo perde eficiência na absorção e no uso dos aminoácidos. Por isso, garantir uma dose adequada logo pela manhã acelera a regeneração das fibras musculares. O whey protein, por exemplo, oferece todos os aminoácidos essenciais, com destaque para a leucina, que ativa diretamente o crescimento muscular. E o mais importante, ele faz isso de forma prática, sem exigir grandes mudanças na rotina. Além das proteínas, o corpo precisa de energia, mas não qualquer tipo de energia. Fontes como óleo de coco ou MCT entregam combustível de liberação lenta e limpa, sem causar picos de açúcar no sangue. Isso é essencial para manter o corpo ativo e evitar quedas de energia ao longo do dia. Esses óleos são rapidamente transformados em cetonas, que alimentam tanto o cérebro quanto os músculos. O resultado é mais disposição para se movimentar, caminhar, realizar tarefas e com isso, estimular ainda mais os músculos. Outro ponto essencial é que a proteína, por si só, precisa de um ambiente metabólico favorável para funcionar.
Se o corpo estiver inflamado ou com altos níveis de açúcar circulando, a síntese muscular é prejudicada. Por isso, ao combinar proteína com ingredientes que equilibram o metabolismo, como a canela, o cacau e a cúrcuma, os resultados são potencializados. O organismo entende que é hora de reconstruir, não apenas manter. Esse equilíbrio entre nutrição e energia estável transforma o café da manhã em um verdadeiro início de recuperação. Vale destacar que esse tipo de abordagem respeita o ritmo natural do corpo maduro. Não exige sobrecarga, dietas extremas ou treinos intensos. Apenas constância e inteligência nutricional. Oferecer proteína de qualidade, aliada a gorduras boas e compostos anti-inflamatórios, é o que permite ao corpo manter e ganhar força. E quando essa força retorna, ela traz com ela o retorno da confiança, da autonomia e da autoestima. É um ciclo positivo que começa com escolhas simples, feitas diariamente. Músculos precisam de estímulo, mas também de matéria-prima. Sem proteína suficiente e energia constante, não há ganho real de força. Essa é a razão pela qual tantos idosos tentam se exercitar, mas não sentem melhora. O corpo está subnutrido na base. Com um café funcional enriquecido com proteína e energia de qualidade, esse cenário muda. É como reconstruir uma casa com os materiais certos. As estruturas se fortalecem, ganham forma e sustentam a vida que você deseja levar. E tudo isso começa com uma simples xícara, servida com intenção. O envelhecimento muscular não está isolado. Junto dele, surgem inflamações silenciosas que se instalam nas articulações, ligamentos e tendões. Esses processos inflamatórios dificultam os movimentos, aumentam a rigidez matinal e geram dores que limitam a vida cotidiana. No entanto, é possível reduzir essa inflamação a partir de escolhas simples e naturais, feitas logo ao acordar. E a combinação de cúrcuma com pimenta preta é uma das mais eficazes e estudadas nesse contexto. A cúrcuma contém um composto ativo chamado curcumina, poderoso anti-inflamatório natural, com ação reconhecida em pesquisas científicas. O problema é que, sozinha, ela tem baixa absorção. Por isso, o segredo está em combiná-la com uma pitada de pimenta do reino preta, que aumenta em até 2000% a absorção da curcumina. Quando essa mistura é incorporada ao café da manhã, o corpo começa a reagir de forma surpreendente. Com o tempo, as dores articulares diminuem e a mobilidade se amplia de forma perceptível. Além da cúrcuma, ingredientes como o cacau puro e a canela verdadeira também combatem inflamações internas. Eles atuam regulando a glicose no sangue e reduzindo os radicais livres, que são grandes vilões do processo inflamatório. Quando consumidos juntos, esses elementos criam um ambiente interno menos ácido e mais propício à regeneração. A inflamação crônica, que muitas vezes é invisível, passa a ser combatida dia após dia com ações consistentes. E tudo isso sem necessidade de medicamentos ou fórmulas industrializadas. A dor constante não precisa ser normalizada com a idade. O corpo pode sim se reequilibrar e funcionar com menos incômodo, desde que receba o suporte correto. Com ingredientes naturais e acessíveis, como os que podem ser misturados ao café, é possível alcançar esse alívio. O segredo está na regularidade, na persistência e na confiança no processo natural de regeneração do corpo. O alívio não vem da noite para o dia, mas ele vem e transforma a forma como você caminha, senta, se move e vive. Aliviar a inflamação é libertar o corpo da rigidez, que impede o movimento. E movimento é vida, é autonomia, é liberdade para fazer o que se gosta. Com o tempo, as articulações respondem positivamente e atividades antes dolorosas voltam a ser possíveis. É um novo ciclo de fortalecimento, onde a dor dá lugar à vitalidade e à leveza nos gestos mais simples.
E pensar que tudo isso começa com um ajuste matinal na sua bebida de todos os dias mostra o poder de escolhas conscientes. O que separa resultados passageiros de transformações duradouras não é a intensidade, mas a constância. No corpo após os 60, consistência significa mais do que disciplina. É sobrevivência celular, é reeducação fisiológica. O organismo precisa de estímulo regular para reconstruir o que foi perdido ao longo dos anos. E isso não se conquista com soluções esporádicas, mas com pequenos hábitos repetidos todos os dias. Quando o cuidado se torna rotina, o corpo começa a responder de maneira previsível e segura. Tomar um café da manhã funcional uma vez ou outra não traz mudanças reais. O segredo está em torná-lo parte de quem você é, um compromisso diário com sua força, equilíbrio e bem-estar. Assim como escovar os dentes, cuidar da saúde muscular precisa ser um ato automático, feito sem negociação. Com o tempo, esse ritual ganha valor não apenas pelos ingredientes, mas pelos resultados que ele entrega. A constância constrói confiança, tanto no processo quanto em si mesmo. Essa regularidade cria uma base estável para o corpo se reorganizar e evoluir. A cada dia, os músculos recebem os nutrientes certos. As articulações recebem apoio e a mente percebe o progresso. Mesmo que os resultados não sejam imediatos, eles são acumulativos e consistentes. Uma semana melhora sua disposição, um mês fortalece seu andar, 3 meses transformam sua autonomia. E tudo isso é possível com dedicação a uma prática simples, repetida com consciência todas as manhãs. Além dos ganhos físicos, a consistência nutre o aspecto emocional e psicológico do envelhecer com dignidade. O hábito de cuidar de si gera autoestima, clareza e senso de controle sobre o próprio corpo. Muitos idosos relatam que, ao perceberem as melhorias, sentem-se mais motivados a manter caminhadas, alongamentos ou outras pequenas práticas. O cuidado gera motivação, e a motivação sustenta o hábito. O ciclo se retroalimenta e se torna cada vez mais sólido com o passar do tempo. Independência não se conquista de uma vez. Ela é reconquistada aos poucos, todos os dias. Cada café funcional preparado, cada dose de proteína consumida, cada escolha consciente é um passo nessa direção. A idade avança, mas o corpo responde quando você se compromete com ele, de forma respeitosa e contínua. Não se trata de pressa, e sim de presença. Estar presente com seu corpo, oferecendo a ele o que precisa, sem falhar com sua rotina. Porque é na constância que a verdadeira transformação acontece. Quando uma pessoa decide cuidar da sua força muscular com consistência, os efeitos vão muito além da estética ou da disposição. O que se observa é uma retomada real da independência, da confiança no próprio corpo e da alegria de realizar o que antes parecia perdido. Casos como o de Margaret, que reencontrou vitalidade após inserir esses ingredientes ao café da manhã, são cada vez mais comuns. Caminhadas que antes causavam cansaço hoje são feitas com leveza. Atividades cotidianas, como brincar com os netos ou cuidar do jardim, voltam a ser prazerosas. Esses resultados não surgem por acaso, mas sim da combinação entre informação correta e ação diária. A simplicidade da rotina, tomar o café com ingredientes funcionais, é o que torna tudo mais possível de ser mantido. Não há obstáculos complexos ou mudanças drásticas, apenas um novo olhar sobre algo que já faz parte da vida. E com isso, surgem efeitos profundos: melhor mobilidade, menos dor, mais energia e uma nova relação com o próprio corpo. O que antes parecia coisa da idade se mostra reversível com os estímulos certos. É importante entender que cada pequena melhora no corpo influencia o bem-estar geral. Quando o corpo responde positivamente, a mente acompanha. Surgem planos, surgem convites aceitos, passeios retomados.
O medo de cair ou de sentir dor cede lugar à confiança no próprio passo. Isso significa não apenas reconstrução muscular, mas reconstrução da vida que a pessoa deseja levar. O impacto vai muito além do que se vê no espelho. Ele transforma a rotina, os relacionamentos e a autoestima. Aos poucos, quem segue essa rotina começa a perceber que o envelhecimento não precisa ser sinônimo de limitação. A força pode ser reconquistada, a autonomia pode ser preservada e o prazer de viver plenamente pode ser resgatado. E tudo isso pode começar com um simples café da manhã, preparado com intenção, consistência e ingredientes escolhidos com sabedoria. Não há idade para recomeçar, nem para melhorar. O corpo responde sempre que é cuidado com respeito e ler inteligência. Por isso, se você quer manter-se firme, ativo e independente por muitos anos, comece por onde já tem controle, sua manhã. Use sua xícara como uma ferramenta de transformação, porque o que hoje parece um detalhe pode ser o ponto de virada da sua saúde. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, aproveite para assistir os outros conteúdos aqui do canal. Eles estão aparecendo agora na sua tela. Continue cuidando de você com conhecimento e consistência.